Vou falar sobre o turismo de uma forma ampla, entendido como plataforma. E o turismo não só como setor, porque as palavras nos enganam muito. O turismo evoluiu, ele significa coisas diferentes que significava no passado. Hoje, nós olhamos para turismo como turismo e viagens, travel and tourism, né, principalmente após o WTTC, né, o nascimento do WTTC, e nós aqui somos isso, nós estamos aqui a lazer, o turismo não é só lazer, nós estamos aqui em convenção, nós estamos em negócios, nós estamos trabalhando em indústria, saúde, e essa tendência global que se apresenta, da qual o Brasil se encontra um pouco deslocado, não entendendo a guerra mundial por empregos, a nova divisão internacional do trabalho, todas as dúvidas sobre profissões e funções numa era de revolução tecnológica, nós sabemos que o turismo é uma macro tendência definitiva, né? O Alfred Hilton falava em conquista civilizatória, presidente Temer. Lá atrás, o presidente do Grupo Hilton, a maior e menos avaliada, menos sentida como uma grande conquista. Hoje o turismo tem gastos diretos de 2,19 trilhões, mas um impacto de 6 trilhões de dólares, e ele se move de uma forma muito consistente. Eu estou vindo agora da China, e fui um dos fundadores lá desse movimento da Rota da Seda, tinham 30 países, nós entramos com Foz do Iguaçu, mas o que está acontecendo lá, o que está acontecendo na Arábia Saudita, é que está investindo 3 trilhões de dólares em turismo por conta da necessidade da reconversão da era pós-petróleo. Fatura 250 bilhões, quer faturar os 250 bilhões e mais, terá que ser no caminho seguido pelos Emirados, que não é setorial, é um conjunto muito mais complexo. E o Brasil precisa entrar nessa cadeia global, ele precisa se internacionalizar, e o exemplo que eu uso à frente é o que aconteceu justamente com a nossa cadeia do agro e, querido Rafael, que nos foi impedido em grande parte na questão da indústria. Nós fomos um pouco tirados do jogo, né? A integração nas cadeias produtivas internacionais, quando ela acontece, ela permite graus de competitividade crescentes, né? Tem uma frase do Churchill sobre o Brasil, já que o Rafael estava falando sobre o Brasil ter sido do tamanho dos Estados Unidos, ou, no século XVII, maior que os Estados Unidos, na época de Recife, né? E a indústria, nós temos sido as maiores, nós temos sido a China do passado, crescendo mais de 10% ao ano, e as coisas que são ditas aqui para os nossos amigos italianos, eu tenho uma frase que eu me lembrei aqui, presidente, do Churchill, que é sobre a Rússia que vale para o Brasil. A riddle wrapped in a mystery, inside an enigma. O que quer dizer isso? Uma charada em volta de um mistério, dentro de um enigma. E esse enigma é decifra-me ou te devoro, porque o Brasil perde muito tempo, presidente Eugênio, e muitas gerações com esse vai e volta, essa indecisão. E se eu for afirmar agora, no tempo que eu tenho, e a minha fala teria muitos itens de conteúdo, eu diria que a questão do turismo é uma questão política, é uma questão de decisão eminentemente política. Nós podemos crescer muito, e aqui estão os números. E eu pulo aqui para olhar a Itália hoje já tem o nível de faturamento que nós podemos ter um pouco à frente, e com altíssima produtividade, totalmente misturada com a indústria, porque essas coisas não são antagônicas, e esses gaps nós podemos ir buscar. Essas estratégias, essa lógica de criação dessas plataformas de desenvolvimento envolvem uma série de esforços que tem a ver com incentivos, créditos. Quando se fala de crédito, vai olhar o Fungetura, tem 1 bilhão. Olha o projeto Safra, você tem 300, 400 bilhões. E por que essa distinção, né? Quando essas duas vocações são as duas grandes vocações em termos de vantagens comparativas que o Brasil tem perante o mundo, por uma questão de tamanho. A mesma coisa em promoção consistente, a necessidade de promover a ideia de maior segurança jurídica. Esse país que é o maior potencial natural para o desenvolvimento do turismo no planeta, segundo o WTTC e o Fórum Econômico Mundial, esse país que é um dos 10 potenciais
um dos 10 potenciais culturais do planeta, segundo essas próprias instituições, ainda tem um dos piores ambientes de negócio. Mas nós já mostramos capacidade de organização, nós podemos ter mais uma oportunidade importante agora com a COP, né? Nós temos esse potencial, nós temos a condição do soft power, nós vemos a Espanha, as províncias espanholas fomentando os cinemas, as séries, num posicionamento absolutamente fantástico, e nós não contamos sequer a história de Pistoia, onde 25 mil brasileiros, eu estive lá, nós fizemos um festival no governo Michel Temer, nós viemos cá com Etchegoyen, né? E fizemos promoção desse relacionamento, ou seja, nós precisamos contar história, usar Netflix, nós precisamos de um projeto. Nós não temos um projeto. E esses esforços do que seria uma plataforma, inclui, no Brasil, formas novas, Godinho, como essas plataformas de multipropriedade. Hoje nós temos um mercado com 1 milhão de cotistas comprando propriedade compartilhada, né? Uma forma de driblar os juros altos do nosso país. Nós temos capacidade de gerar, a partir do mercado interno, sim, uma plataforma para o exterior e de sermos o país de parques para o planeta. O Brasil teve um hotel construído, que é um dos melhores hotéis das Américas, em Foz do Iguaçu, em 1958, que é o único hotel num parque nacional do Brasil até hoje. É o mesmo, ou único. Nós temos parques no Brasil inteiro, nós temos condições de colocar o Brasil no mapa e não pensar que a Amazon seja a marca de produtos de comércio online, e sim a marca da nossa Amazônia. Nós vamos voltar a ter essas oportunidades. São gargalos, é o caminho para o Jalapão, é o aeroporto de Lençóis, são gargalos em toda parte que não entram no PAC, por exemplo. Por que não? Porque são justamente aqueles pontos de conexão para uma eficiência de um mercado interno, porque isso não é tema. O tema é o quê? O tema é emendas orçamentárias para aquilo que não sabe o que quer, né? O desperdício da falta de uma estratégia. Quem não sabe o que quer não pode ter esse destino, esse sentido. E a Turquia, olha os números da Turquia. Eu estive lá recentemente. Ah, mas lá o Brasil não tem segurança. A segurança lá, como em Israel, é em todos os lugares para que se possa viajar. Portugal, todos sabem o que está acontecendo em Portugal, fora o que vai acontecer na Arábia Saudita, que eu mencionei, o que está acontecendo na China. Eu estive nessa cidade chamada Tindechen, onde foi lançado esse programa da Rota da Seda. É o Centro Mundial de Porcelana. Do Centro Mundial de Porcelana se fez um polo, Sérgio, um polo mundial de cultura, economia criativa, porque de lá se origina o nome China, porque nós precisamos contar histórias. Turismo é sobre história, a vida é sobre história, tudo é sobre história. O Velho Testamento é sobre história, os Vedas é sobre história, tudo é contar coisas, as pessoas estão atrás de sentido. E o turismo, ele é inexorável, 1,5 bilhão de pessoas viajando, e nós podemos trazer pessoas para o Brasil, porque não é grande a nossa necessidade de uma revolução no turismo. Nós temos 6 milhões, se nós quisermos 12, 13 milhões, nós não precisamos tirar muita gente desse 1,5 bilhão, nem de 2 bilhões que serão em seguida, né? Eu fiz uma comparação com aqui as questões do agro, né, para mostrar o nosso sentido de busca de competitividade. O agro, presidente Temer, nós éramos importadores. E hoje nós somos os maiores exportadores, junto com os Estados Unidos. No turismo, nós podemos ser o país dos parques naturais para o planeta, porque nós temos a grande diversidade. Nós podemos ser o país, somos um dos países, um dos 10 países de maior diversidade cultural do planeta, por uma questão de tamanho, porque é justamente o problema, a questão do agro. E pode ser irmanado com a indústria, porque essa plataforma que, quando nós andamos, essa plataforma de turismo, que aqui está presente, quando nós vamos às compras aqui, no centro de Milão, ela é tudo a mesma coisa, no sentido que são dimensões, não são setores, eles não são incompatíveis. Os economistas gostam de chamar o turismo de serviços. O turismo é visitors economy. Ele é serviço, mas é de um serviço que não tinha, que veio. Como no Brasil, 1/4 dos automóveis são comprados por locadoras de automóveis que alugam carros para viajantes de toda a natureza. E, finalmente, né,
essa frase para encerrar, e só dizer que durante o governo do presidente Temer, nós mudamos completamente a legislação para a atração de investimentos em parques temáticos, zeramos todos os impostos junto com os países do Mercosul, nós mudamos completamente a legislação da área de cruzeiros marítimos, nós abrimos o capital das aéreas, com o João Dória em São Paulo, nós fizemos parceria com a ABAR, com as aéreas, baixamos o imposto de ICMS de 25% para 12%, conseguimos investir por volta de 80 milhões por ano em mídia nessa parceria, e é preciso promover o turismo para atração e para conceito, para percepção e para estar na prateleira do turismo. Nós precisamos contar uma história, mas para isso nós precisamos de um plano. O Brasil precisa, nesse segmento, de um plano concreto para se posicionar internamente e externamente perante o mundo. Eu tenho certeza, presidente, que com mais reformas, o ambiente de negócios do Brasil vai melhorar. Mas não são apenas as grandes reformas. No seu governo, as que eu mencionei são meso-reformas, porque um sistema moderno, econômico, é aquele que foi apontado aqui, que esteja à égide da OCDE. Não tem mistério. Nós teremos os investimentos, haverá o fluxo de investimentos. Nós temos que dar esse passo à frente. Muito obrigado pela participação.